Queiram sentar, meus amados. Como é bom e prazeroso poder estar aqui, nesse lugar que é dedicado a Deus, lugar que é dedicado ao culto ao Senhor. Como é bom poder estar com os irmãos, com a família de Deus, com o povo de Deus, gente que quer viver a vida de forma tal que Deus tenha prazer, na nossa vida. É tão bom a gente poder entender o culto. O culto é um encontro, é um convite que Deus faz ao seu povo, de estar na presença dEle. E é por essa razão que a primeira parte do culto, nas leituras bíblicas, a congregação é conduzida a entender na presença de quem ela está. E aí nós lemos os textos que mostram quem é Deus, e a gente vê o privilégio que Ele nos concede de estar em Sua presença. Ele é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus majestoso, soberano, grandioso, e o Deus que deseja, que revela, que quer estar comigo e com você, que nos convida a gozar da sua presença. Mas também na liturgia do culto, a gente logo ao contemplar essa beleza de Deus, a sua santidade, a sua majestade, nós somos orientados a olhar também para a gente, para perceber onde na nossa vida a gente tem ferido a santidade desse Deus, onde a gente tem permitido em nossa vida pecados que afrontam a esse Deus. E nós somos convidados a refletir sobre isso, a entrar num momento de contrição, a olhar para a nossa vida e a nos arrependermos, a confessarmos a Ele a nossa culpa, o nosso pecado, a clamar pela sua misericórdia para que Ele nos dê força, para que a gente vença a nossa natureza caída e pecaminosa, E é esse Deus que nos promete que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, para nos dar uma consciência limpa, tranquila, como nós lemos no texto, uma boa consciência, Quando lemos no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, que alguns vieram a naufragar na fé, por rejeitarem uma boa consciência diante de Deus. E a luta de todos nós aqui é nós não naufragarmos na fé, é buscarmos a Deus, é buscarmos a sua graça, para tirar de dentro de nós essa tendência de se agarrar ao pecado, Então, e depois disso a gente, cônscios de que fomos perdoados, acolhidos, aceitos, a gente louva a Deus, a gente abre a boca para cantar louvores ao Senhor, e oferecer a Deus os nossos dízimos, nossas ofertas, a demonstração da gratidão, de que nós reconhecemos que tudo o que temos provém da boa mão dEle, é Ele quem nos supre, é Ele quem abre as portas, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá oportunidades de trabalharmos de forma digna e termos o pão, Então, é esse reconhecimento, essa gratidão que expressa o coração daquela pessoa que conhece esse Deus. E em seguida, quando na liturgia do culto Deus se agrada, do culto que o seu povo oferece, Ele então nos fala ao coração, e aí vem então a exposição da palavra. Nós cremos que apesar das limitações de um homem, Deus é gracioso para abrir o nosso entendimento e aplicar ao nosso coração a sua palavra pela ação do Espírito Santo de Deus. E é com temor e tremor que a gente chega nesse momento do culto, sempre com um friozinho na barriga, porque a gente sabe que a responsabilidade pesa sobre nós para que nós não venhamos a
interferir ou atrapalhar a obra de Deus, do Espírito Santo, para falar ao coração do seu povo. Pela parte do expositor, do pregador, tem que ter esse temor e esse cuidado, esse zelo, para expor somente aquilo que a palavra diz. Por parte do povo, o desejo de ouvir a voz de Deus, né? De dizer: Senhor, fala ao meu coração, abre o meu entendimento, desafia a minha vida. Tu conheces o que eu preciso ser mudado, transformado. Tu sabes onde eu preciso crescer. Fale ao meu coração, Senhor. Então essa é a nossa oração, e eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor lá no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11. Texto onde nós vamos basear a nossa mensagem nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Diz o texto da palavra de Deus: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam assim, assim e assim. O resto vocês conhecem. É o conteúdo da oração do Pai Nosso, ou da oração dominical. Eu gostaria de convidá-los a que a gente se coloque diante de Deus, com esse mesmo desejo e esse mesmo pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Agradecemos ao Senhor por Tua graça e misericórdia, porque Tu és um Deus tão grandioso, tão excelso, excelente, e nós somos pessoas tão indignas de estar diante de Ti. Os nossos pecados ferem e agridem a Tua santidade, Senhor. E é por isso que nós precisamos chegar diante do Senhor com temor e tremor, sondando os nossos corações, para não sermos achados em falta diante de Ti. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia, olha para nós com um olhar de misericórdia e ajuda-nos a viver uma vida sincera contigo, uma vida transparente, uma vida limpa. E que quando acontecer pecados em nossa vida, que o Senhor nos conduza a arrependimento, a reconhecimento de culpa, a confissão, a abandono do pecado, a acertar com o Senhor a nossa vida, para que o sangue do Teu Filho que foi vertido naquela cruz possa nos perdoar, possa nos limpar, nos purificar de todo o pecado e vivermos uma vida com o Senhor agradável, onde temos o prazer da comunhão da Tua presença. Fala ao nosso coração nessa noite, nesse momento. Nós Te pedimos assim, confiados em Jesus, confiados no Teu Espírito Santo, que ministre aos corações nessa noite, pois é em nome do Teu Filho amado que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. As crianças vão ficar por aqui, né? Bom, joia. Em 2017, foi um ano onde se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. E naquele ano se falou muito dos 5 solas, se falou muito dos personagens daquele movimento: John Wycliffe, John Hus, pré-reformadores, Lutero, o pivô do evento que desencadeou a reforma na Europa,
Ulrich Zwinglio, né? O reformador na Suíça, em Zurique, João Calvino, o francês que foi a Genebra, na Suíça, e liderou a reforma naquela cidade e serviu de modelo para muitos outros países. John Knox, né, na Escócia, que convenceu o parlamento a reformar a religião da Escócia, criando a igreja presbiteriana ali. Então foram muitos as lembranças desses homens, desses personagens que foram usados por Deus naquele movimento que revolucionou o mundo, que mudou o perfil religioso do mundo. Se falou no resgate da centralidade das Escrituras e das antigas doutrinas da graça. Mas a reforma não foi apenas um chamado a essas antigas verdades. A reforma foi, sobretudo, um chamado ao clamor comunitário, coletivo, a uma vida de oração. Foi uma convocação da comunidade cristã a se voltar para Deus, a buscá-lo em oração. Foi um despertamento espiritual, o que aconteceu no século XVI. Acordou a religião na Europa para buscarem de novo a Deus, visto que a igreja, de forma geral, vivia num marasmo, no comodismo, no pecado. A luxúria marcava a corte papal em Roma. E então Deus levantou um movimento de oração para despertar o seu povo e a sua igreja. O texto que nós lemos de Lucas, os discípulos estavam impressionados, impactados com a vida de Jesus, com a vida particular de Jesus, como eles observavam a insistência. Lucas é um dos escritores dos evangelhos que mais destaca isso. Ele diz em certa feita, lá em Lucas capítulo 4, capítulo 22, que Jesus, como de costume, se reservava, se retirava para orar. Eu queria falar hoje sobre o retorno à piedade e à vida de oração. Eu queria destacar ou chamar a sua atenção para isso. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar como aqueles discípulos que procuraram Jesus e lhe fizeram esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E ele os ensinou. A reforma foi também esse movimento de despertamento para uma vida de oração na presença de Deus. Hoje vocês têm lido nas redes sociais, nos noticiários da internet, sobre o que tem acontecido numa pequena cidade dos Estados Unidos, Wilmore, na Universidade de Asbury, um avivamento que começou desde o dia 8 de fevereiro, um despertamento espiritual que começou entre os jovens e estudantes da Universidade de Asbury, buscando a presença de Deus. E se tem falado muito, Eu só vejo especialistas em avivamento dando as suas opiniões sobre o que tem acontecido ali, naquele lugar. Asbury é uma universidade metodista que iniciou seus trabalhos pelas mãos de um missionário, reverendo John Wesley Hughes, no final do século XIX, 1890. Eles pensaram em fundar esta universidade para preparar os jovens cristãos para missões, para evangelização, para serem instrumentos de Deus no mundo. E interessante que essa universidade, ela fica numa região de fazendas,
de criação de cavalos no fim do mundo, né? Se você for para aquela universidade, a estrada que te leva a ela vai acabar lá, nela. Então eles quiseram de fato e verdade um lugar bem isolado, para que os estudantes que fossem para lá pudessem ter esses momentos de busca. A universidade lá tem um tema escrito na capela onde tem acontecido esse movimento, que é aquela frase que está na testa dos sacerdotes levitas, que é a expressão santidade ao Senhor. E a ênfase da universidade é imprimir na vida dos estudantes santidade. Essa é uma marca de John Wesley, né? Quando o metodismo surgiu no século XVIII na Inglaterra, nos grupos santos, né? Eles queriam buscar o que eles chamavam da segunda obra da graça de Deus no coração do crente, a santificação. E eu gostaria de destacar esse assunto, esse tema, para que a gente pudesse entender algumas coisas que são muito importantes na vida do cristão, né? Nós estamos numa sociedade ocidental onde muitas vezes o nosso conceito ou concepção de cristianismo ela é muito intelectual. Nós sabemos que Cristo morreu naquela cruz e pagou o preço da nossa culpa e do nosso pecado. E se nós nos arrependermos da vida que vivíamos longe de Deus e nos voltarmos para Cristo Jesus, nós seremos salvos ou justificados da nossa culpa. O que Cristo fez na cruz é suficiente para pagar o preço da nossa culpa diante de Deus. Todos nós temos plena consciência disso e confiamos nisso e cremos nisso para a nossa salvação. E não há salvação se a pessoa não ter a consciência disso, o arrependimento e se entregar a Cristo Jesus. Ok. O John Wesley e o movimento do avivamento inglês lá no século XVIII dizia, ok, é verdade. Mas há uma outra coisa que vem após isso na nossa vida cristã aqui na terra. É o que eles chamavam da segunda obra da graça de Deus no coração do crente. Chamavam atenção para o texto de Hebreus, que afirmava que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que a consequência natural de alguém que foi justificado é a busca desejosa, ardente por santificação. Então, não existe uma coisa sem a outra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós falamos bem para vocês isso aqui, principalmente na nossa classe Fundamentos da Fé, de que a salvação é um pacote onde existe nele 3 aspectos: um passado, um presente e um futuro. Que o aspecto passado na vida de quem já foi salvo é a justificação. Ali ele foi salvo da culpa do pecado e já não há sobre ele nenhuma condenação. Desde então até a sua morte ou até a vinda de Cristo, ele vive a santificação, que é o processo pelo qual o mundo é tirado de nós. A gente costuma dizer que lá na justificação eu fui tirado do mundo para Deus. Eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus agora. Mas na santificação o Espírito Santo tira o mundo da gente. O desejo pelas coisas do mundo, a atração pelas coisas do mundo, a inclinação da natureza pecaminosa que pulsa em nosso coração pelo pecado. E um crente, ele deseja não ser rendido por isso, ele deseja ser santo, ele deseja que Deus lhe dê vitória sobre o pecado, ele deseja a santificação. Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, verso 22,
e nos diz que, tendo nós sido salvos ou justificados da culpa do pecado, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, que é o terceiro aspecto futuro, que ainda nós aguardamos, que é a glorificação, quando estaremos com Cristo. É por isso que o Hebreu está dizendo que sem santificação ninguém será glorificado, ninguém verá o Senhor. Então, a justificação, a santificação e a glorificação é o pacote da salvação, que deve ser experimentado, vivido na vida de todo aquele que foi chamado por Deus. Um crente em Cristo Jesus sabe que os seus pecados foram pagos definitivamente na cruz e ele foi salvo da culpa do pecado, e já não há sobre ele nenhuma condenação. Cristo sofreu a maldição que era sobre mim, caiu sobre ele, eu estou justificado. Agora eu preciso, não é? Eu posso pôr à prova a minha justificação pelo desejo de santificação que há em mim. O pastor Luciano falou uma coisa aqui, que ele leu no livro e impactou muito, que eu não posso querer nada aquém de Cristo na minha vida, Ele deve ser o meu anseio, o meu desejo. Veja, eu estou colocando isso para dizer a vocês que a oração foi posta por Deus como o meio de graça que me levará ao desejo e à vitória sobre o pecado na minha vida, me levará à santificação. A oração não é uma relação de coisas que eu tenho que pedir a Deus, a oração é um encontro com Deus. Jesus não tinha uma relação de coisas para pedir ao Pai, mas ele, como de costume, continuamente, ele se retirava para estar com Deus. Vocês creem que Deus está aqui presente? Vocês veem Deus? Às vezes nem percebemos a sua presença, mas Ele está presente. Alguém já definiu que despertamento espiritual ou avivamento é quando esse Deus que está presente manifesta a sua presença. E a manifestação da sua presença causa impacto na vida de quem o experimentou. Vejam, o culto é o convite que Deus faz a gente para experimentar a sua presença. E muitas vezes nós vimos para cultos, saímos de cultos e não percebemos a presença de Deus. O comum ou o normal da nossa vida cristã é Deus está trabalhando nos bastidores para o bem do seu povo. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, usando situações para nos levar à vitória e à santificação. Agora, o desejo de perceber Deus, de estar na presença de Deus, é isso que os discípulos estão pedindo a Jesus. É isso que Moisés, lá no Monte Sinai, pediu a Deus: Pai, eu quero só ver a Tua face, eu quero perceber a manifestação da Tua presença. É isso que transformou a vida de Jacó lá no Val de Jaboque. Jacó era um homem crente, filho da aliança. Deus sempre esteve presente na vida dele, abençoando a vida dele, apesar dos pecados de Jacó. Jacó reconhece que passou aquele Jordão para ir para a terra do seu tio Labão com uma mochila nas costas, um saco nas costas, e voltou rico, com propriedades, gados, família, filhos. E ele reconhece isso e agradece a Deus pela bondade de Deus. Mas Jacó nunca havia experimentado a manifestação da presença de Deus. Manifestou ali no Val de Jaboque, naquela madrugada, quando Deus se revela a ele, quando Deus se manifesta a ele, quando Deus luta com Jacó.
E a vida de Jacó sai dali transformada. O que provavelmente está acontecendo lá em Esburi é exatamente isso. O Deus que sempre esteve presente naquele lugar, onde pessoas são convidadas a vir para estudar, para dedicar sua vida a Deus, onde 3 vezes durante a semana eles cultuam a Deus, a universidade para cultuar a Deus, onde de 3 em 3 meses eles fazem uma semana de conferência para despertar vocações e a vida de santidade na vida dos alunos. Deus sempre esteve presente naquele lugar, mas Ele resolveu manifestar-se, se mostrar, e a presença de Deus manifesta, impacta, quebranta, humilha, revela, transforma, limpa, santifica. E ninguém quer parar de estar ali, porque a presença de Deus é magnífica. Eu, às vezes, fico pensando, quando eu ouço alguém dizer assim, mas como é que vai ser lá no céu? Né? Só os anjos cantando, tocando harpa, né? Eu digo, nos céus, Deus vai estar com a sua presença manifesta eternamente. E Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, cultos são encontros com Deus. Nós deveríamos vir para esse lugar na expectativa de Deus manifestar a sua face para a gente. E muitas vezes não é essa a nossa realidade. Deus nos convida a estarmos a sós com Ele em nossa casa, trancada a porta, no quarto, para experimentarmos esses encontros com Ele, mas nem sempre é isso que acontece. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, nos ensine como chegar lá. Nos ensine o segredo de estar em contato, em comunhão com o Pai. É isso que nós queremos. A resposta de Jesus a esse pedido, ela é muito mais esclarecedora, está muito mais clara no texto paralelo de Mateus capítulo 6, né? Onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que, tá bom, eu vou ensiná-los, mas eu preciso corrigir algumas coisas em vocês, acerca da compreensão do que seja oração. Eu preciso corrigir os vícios religiosos acerca da oração. Eu preciso corrigir a falta de entendimento de diante de quem vocês estão. E eu preciso corrigir a prática egoísta da oração. E do verso 5 ao verso 15 de Mateus capítulo 6, Jesus nos orienta nessas 3 coisas que Ele nos ensina a corrigir em nossa concepção do que seja uma vida de oração. E eu queria convidá-lo a que você pudesse acompanhar comigo. A primeira coisa que Ele corrige são os erros ou os vícios religiosos. Ele começa dizendo no versículo 5 de Mateus capítulo 6, quando vocês orarem. E isso aponta para a necessidade de uma vida de oração. Não existe santificação sem oração. E o que complica a vida da gente como crente é que a gente não sabe orar como convém. A Bíblia nos diz isso. Nós não sabemos orar como convém.
Os discípulos sabiam que não sabiam orar como convém, por isso eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. A Bíblia nos ensina que Deus, sabendo de que nós não sabemos orar como convém, Ele colocou em nós o seu Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso já me mostra que eu preciso aprender a depender do Espírito de Deus para desenvolver uma vida de comunhão com Deus em oração. Então, Deus me concedeu a oração como meio de graça, e Ele me concede o seu Espírito, que me ajuda na oração, porque eu não sei orar como convém. E a primeira coisa que nós temos que admitir é que nós temos a necessidade de orar. E precisamos orar, porque se nós não buscarmos a Deus, não tivermos encontros com Deus, não tivermos essa comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir vencer a natureza pecaminosa, nós não vamos conseguir avançar em santificação, nós não vamos alcançar santidade de vida. É como se eu fosse justificado e empurrasse a minha santificação com a barriga ou na barriga. E é por isso que muitos de nós amarga derrotas e derrotas diante de pecado que tenazmente nos assedia. O que John Wesley enfatizava é que existe uma segunda obra da graça de Deus no coração do crente, que Ele não só nos justificou, mas Ele quer que a gente viva de fato uma vida de santificação, uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida que agrade a Deus. E para isso eu preciso recorrer à oração, para ter comunhão com Deus, para ser fortalecido e vencer a natureza pecaminosa que pulsa em mim. E vejam, eu disse a vocês que nós ocidentais temos um problema muito sério, que é um problema de conceituação. A gente sabe tudo certinho, mas a gente precisa experimentar isso na prática da nossa vida. Para eu alcançar a vitória na minha vida cristã, para eu crescer em santificação, para que a minha vida seja de fato santa ao Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu preciso recorrer à oração. E Jesus então nos disse: evitem, corrijam esses vícios religiosos no coração. E ele classifica 2 vícios. O primeiro deles é chamar a atenção dos homens para si, o que ele chama de hipocrisia. Quando vocês forem orar, não useis de hipocrisia, não se deixe conduzir pelo erro de querer chamar a atenção das pessoas para a piedade de vocês. Não vivam, não permitam que o coração de vocês se entregue a essa vaidade hipócrita, de querer chamar a atenção das pessoas para a sua piedade. Você não é piedoso, você não sabe orar, você precisa depender da graça de Deus. Então não passe para as pessoas uma impressão que não é verdadeira a seu respeito. Evite o chamar a atenção das pessoas. Não queiram orar publicamente, levantando mãos santas, não é? Para que as pessoas olhem para você e digam: puxa vida, como fulano de tal é crente. Não queiram orar nas esquinas das ruas ou das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Não queiram atrair para vocês a atenção. Evitem esse erro hipócrita de você achar ou querer passar a impressão de que você é uma pessoa piedosa para ter a aprovação dos outros. Não faça isso, você não precisa disso. Corrija essa tendência pecaminosa que há em você. A segunda tendência pecaminosa: evite chamar a atenção de Deus
erroneamente, pelo seu muito falar. E aqui, vejam, chamar a atenção dos homens para que eles possam ver que eu sou uma pessoa piedosa, ou chamar a atenção de Deus, achando que eu mereça dele o favor. Pelo muito falar aqui vai dar a ideia de que eu possa estar assim, me lamentando diante de Deus por causa da minha dor, do meu sofrimento, que eu sou a pessoa que mais tenho sofrido no mundo, que Deus precisa olhar para mim com misericórdia. Cuidado para que você, ao mesmo tempo que queira chamar a atenção dos homens para si, pela vaidade espiritual, para que as pessoas te reconheçam, você também queira chamar a atenção de Deus, se sentindo coitadinho, e que você está se esforçando para receber de Deus algum favor. Você não queira chamar a atenção dos homens e nem queira achar que você merece o favor de Deus. Nós somos pecadores. Então evite esses erros comuns que revelam a distância de Deus, não a proximidade dele. Evite esses vícios, esse fruto de falta de um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Ninguém engana Deus. Então, esses são os vícios que o Senhor corrige os discípulos que queriam aprender a orar. Cuide do seu coração. É melhor que você tranque a porta do quarto para evitar o querer chamar a atenção das pessoas e ore em secreto a Deus. E quando você estiver em secreto a Deus, não queira chamar a atenção de Deus de forma equivocada, achando que pelo seu muito falar você será atendido. Deus conhece a tua necessidade. E aí ele passa para a segunda coisa, que ele quer corrigir. É corrigir a nossa compreensão, entendimento de quem Deus é e diante de quem nós estamos, levando a nossa oração, levando a nossa vida, colocando diante dele quem somos. Ele chama a atenção para que a gente tome conhecimento de diante de quem estamos. E ele usa então essa expressão no verso 9. Pai nosso que estais nos céus. Você vai falar assim, você vai usar isso, você vai chegar com a consciência de quem ele é. E aqui, nessa frase, Pai nosso que estais, ou que habitas os céus, ela mostra duas coisas. Primeiro, mostra a transcendência de Deus. Eu estou diante de quem? Do Deus que habita o universo, do Deus que está assentado no trono do universo, no Deus que controla todas as coisas, no Deus que conduz todas as coisas. Então eu devo ter consciência disso, de que Ele é majestoso, de que Ele é grandioso, de que Ele está assentado sobre o trono do universo e que governa todas as coisas. É a esse Deus que você está se referindo, é a Ele que você está buscando. Mas esse Deus que é transcendente, Ele também é eminente, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, e assim como um pai se compadece dos filhos, Ele também se compadece de nós. É diante desse Deus que você se encontra, aquele que controla todas as coisas, que tem o domínio de tudo nas mãos, e um Pai amoroso que atende o seu clamor e a sua busca, a sua oração. É a Ele que nós dirigimos as nossas orações. O que somos dele? Nós somos filhos. O que Ele é nosso? Pai. E eu posso me achegar ao Deus transcendente, Senhor do universo. Eu posso me chegar a Ele confiadamente, como um filho se chega ao Pai. É isso que Jesus está ensinando, corrigindo, entendimento. Para que diante desse Deus que conhece todas as coisas, eu não queira me pagar de coitado, ou não queira achar que eu posso alimentar a vaidade no meu coração e ele não saber disso. O autor bíblico diz que se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. É Ele, o soberano Senhor,
que controla e que conduz o universo. Ele é Senhor dos céus. E Ele é o meu Pai, a quem eu posso recorrer à minha oração. O conhecimento da verdade de quem Deus é nos conduz a uma verdadeira vida de piedade. E em terceiro lugar, Ele corrige a prática da oração. Corrige os vícios que brotam da nossa natureza caída, corrige o entendimento de que eu estou diante do Deus soberano que conhece todas as coisas, mas Ele é um Pai amoroso. E agora Ele vem corrigir a prática e o conteúdo de nossas orações como um modelo de piedade verdadeira. Do verso 10 ao verso 15, Ele então coloca no lugar as coisas que nós deveríamos colocar como prioridade na nossa vida de oração. O verdadeiro conhecimento de Deus nos conduz a uma prática piedosa ou uma vida de oração correta e adequada. Ele fala que as prioridades de Deus passam ou devem ser a nossa prioridade. Os interesses de Deus é aquilo pelo qual nós deveríamos priorizar nas nossas orações. E aqui eu já falei isso para vocês, já peguei até nesse texto, falando do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. As coisas de Deus, os interesses de Deus precisam ser a minha prioridade e os meus interesses. E vejam, Ele está corrigindo uma prática que muitas vezes não é isso que acontece na nossa vida de oração. Nós oramos quando estamos passando por aperto, oramos quando estamos aflitos, buscamos a Deus com mais intensidade quando temos motivos para pedir. E Ele diz que a prioridade da nossa vida de comunhão com Deus deve ser os interesses de Deus e não os nossos interesses. Porque as nossas necessidades, sustento, que ele chama aqui de pão, perdão por causa dos nossos pecados e proteção por causa das nossas fraquezas, não é? Essas nossas necessidades, Deus se ocupa delas. Deus, como um Pai amoroso, as conhece. Deus conhece o meu coração. Deus conhece os meus pecados. Deus conhece as minhas áreas de vulnerabilidade espiritual, onde o pecado mais me incomoda. Deus conhece a minha vida. Fique seguro disso. A palavra nem chega à sua boca, o Senhor sabe tudo que se vai no seu coração. E como um Pai amoroso, Ele quer suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas materiais ou físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Ele diz aos seus discípulos, tratando de oração: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará todas as coisas àqueles que precisam, que são seus filhos. Deus está mais interessado no seu bem-estar do que você mesmo, entenda isso. Deus não existe para fazer a nossa vontade, somos nós que existimos para fazer a vontade de Deus. Vontade essa que a Bíblia diz e que nós muitas vezes não cremos, é boa, é perfeita e é agradável. Que a minha felicidade, que a sua felicidade é decorrente de você buscar fazer a vontade de Deus em sua vida. E muitas vezes nós insistimos naquilo que nós achamos melhor para a gente. Então Jesus está corrigindo isso aqui, na nossa vida de oração. A nossa prioridade não são as nossas necessidades, não deveriam ser. O meu interesse, a minha paixão, o meu desejo, as minhas expectativas deveriam ser fazer a vontade de Deus, agradar ao meu Deus, viver para Ele, colocar a minha vida ao seu dispor, para que Ele use a minha vida para a sua glória, para que eu cumpra aquilo pelo qual eu fui criado, para que eu cumpra aquilo pelo qual eu fui redimido, viver para a glória de Deus e não mais para mim mesmo. As prioridades de Deus
passam a ser as minhas prioridades. Seu nome, seu reino, sua vontade. E ele ensina que a gente busque a Deus e dependa de Deus, e queira, e peça, e diga a Deus: Deus, faz com que o teu nome seja reconhecido, faz com que as pessoas temam o teu nome, faz com que as pessoas saibam quem tu és, Senhor. E quando eu tenho essa visão e esse motivo de prioridade na oração, muda tudo na minha vida, porque eu vou viver para que o nome de Deus seja conhecido. Eu vou testemunhar de Deus onde Deus me colocar. Eu vou querer que as pessoas conheçam o Deus que salvou a minha vida, porque o meu anseio é que Deus faça com que o nome dele seja santificado, seja glorificado, seja conhecido. Senhor, venha o teu reino. Não deixa que o mundo, a gente só veja maldade, corrupção, violência, imoralidade. Senhor, estabelece o teu reino, domina sobre o meu país, domina sobre a minha cidade, domina sobre o meu estado. Deve ser essa a nossa prioridade, o desejo do nosso coração, que o reino de Deus se estabeleça, venha, e que a tua vontade, Senhor Deus, seja feita, obedecida aqui na terra, da mesma forma, na mesma medida que ela é obedecida nos céus pelos anjos. Deve ser essa a minha prioridade, o meu desejo. E vejam como isso vai de encontro à natureza humana caída. Lembram quando Deus coloca sobre Caim que ele vai andar errante na terra e não vai se juntar à sua descendência? Ao contrário disso, se rebela contra Deus. Diz aqui: vamos nos unir, construir uma cidade, construir uma torre que faça célebre o nosso nome. Essa é a tendência do coração humano caído. A gente quer fazer célebre o nosso nome, até mesmo nas coisas que são espirituais. A gente se magoa quando não é reconhecido o esforço, o trabalho da gente na vida da igreja. As coisas de Deus devem ser a minha prioridade, a minha ocupação, a minha preocupação, o motivo da minha oração, o incômodo da minha alma. Senhor, não deixa que teu nome seja blasfemado entre os gentios, não deixa que o teu nome seja vituperado na nossa sociedade. Senhor, não permita que o Estado vá contra os teus valores. Não permita, Senhor Deus, que essa onda de destruir a família que o Senhor criou se estabeleça. Não permita, Senhor Deus, que essa onda de aborto, de violência, de mudança de conceito do que seja sexo e gênero se estabeleça. Senhor, não permita que essas coisas aconteçam. Não deixa que os homens alcancem vitória sobre os teus valores, Senhor. Tem que ser isso que inquiete, que incomode a minha alma e o meu coração. As coisas de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus tem que ser a minha prioridade em oração. Porque enquanto não for isso, eu não vou viver uma vida de santidade. Eu vou preferir as minhas coisas e não as de Deus. E essa muitas vezes é a nossa frustração, irmãos, como crentes. A gente, quando acorda, quando se apercebe, a gente já foi engolido pelo mundo. A gente já está com a mente secularizada. A gente já está vivendo para esse mundo. Os nossos valores são os valores que esse mundo estabelece. Esses dias eu vi um comentário acerca de, puxa vida, Deus faz coisa surpreendente no meio mais complicado e difícil, que é o meio acadêmico, universitário. Deus faz um avivamento surgir. Está claro, é até compreensível essa afirmação no contexto do que a gente tem como universidades no Brasil, não é?
que é um ambiente completamente anticristão, antideus, pagão, imoral e etc. Mas na América ainda tem alguns nichos de piedade, ainda tem algumas universidades cristãs que zelam por isso, onde tem lugares onde culto para a universidade, para a vida acadêmica, para a gente buscar a Deus, ainda tem isso. E sabe, despertamentos espirituais, manifestação da presença de Deus, avivamento, seja lá o nome que a gente der, só acontece como resultado de oração. Olha para a história do cristianismo, olha para a história do povo de Deus. A oração é o elemento fundamental para que Deus manifeste a sua presença no meio de um povo ou de uma sociedade. E veja, os nossos cultos mais fracos são os nossos cultos de oração. A nossa maior dificuldade na vida cristã é mantermos disciplina de oração. Qualquer coisa rouba isso da gente. A demanda, o corre-corre da vida, o cansaço, rouba isso da gente. O que Lucas se admira de Jesus é que depois de um dia exaustivo e cansativo, ele ainda tem tempo para se retirar, para estar a sós com Deus. E é isso que faz os discípulos procurarem ele. Senhor, nos ensina isso, por favor. Porque não há como ter vitória sobre a natureza pecaminosa se não for em oração. É a nossa grande arma, é o meio de graça que Deus nos concedeu para vencermos a natureza pecaminosa, para nos enchermos do Espírito e da presença de Deus. As nossas prioridades não são as nossas necessidades. Enquanto a gente não virar a chave, a gente não vai experimentar vitória na vida cristã. As minhas prioridades são as coisas de Deus. E quando eu coloco isso no lugar, aí Deus pega as minhas necessidades e coloca como as suas prioridades. Aí Deus cuida de mim. Aí Deus cuida da minha vida. Aí a gente entende Jesus dizer para os discípulos: não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo façam conhecida diante de Deus as vossas petições. Não ande ansioso pela sua vida, com o que você vai haver de comer, beber ou vestir. Os pagãos que não conhecem Deus é que se preocupam com isso. Não deixa que isso roube a tua paz, consuma as tuas energias, o teu sono. Olha os lírios do campo. Eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua glória e riqueza, não se vestiu como nenhum deles. Olha as aves dos céus, elas não semeiam, não juntam, não colhem, não juntam em celeiros. Eu, contudo, vos afirmo que o vosso Pai as sustenta e dela cuida. Se Deus faz assim com os pássaros que hoje estão ali e amanhã morrem, se Deus faz assim com a flor que hoje está ali e morre, quanto mais a vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Priorizem as coisas de Deus, e Deus priorizará as suas necessidades. Entenda isso de uma vez por todas. O meu pão, o meu sustento, a minha sobrevivência está diante dele. O meu pecado, o perdão para o meu pecado, a busca por misericórdia está diante dele. As minhas fraquezas, as minhas incapacidades de cumprir perfeitamente a sua lei estão diante deles. Então, coloque diante de Deus isso. Diga: Senhor, me dê o pão de cada dia. E Deus vai, enquanto você dorme, providenciar isso para você. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu tenho um pecado contra o Senhor. E o Senhor vai te mostrar a cruz de Cristo e o sangue dele, que foi suficiente para pagar a tua culpa e o teu pecado. Senhor, me livre do mal, me proteja do mal, para que eu não venha a incorrer em pecado, porque a minha natureza é fraca. E o Senhor vai te dar força.
vai te encher de graça, vai arrancar do seu coração o desejo pelo pecado e vai colocar no seu coração o desejo para servi-lo. E quando acontecer pecados por acidente, né, Deus vai te conceder perdão mediante tua confissão. O legado da reforma deveria nos conduzir a uma vida de oração, de quebrantamento, de busca pela glória de Deus, de clamor comunitário, de uma vida aos seus pés. Só após isso, só após consertar essas coisas, esses vícios, esse mau entendimento, né, e a prática, as prioridades na vida de oração, é que poderemos priorizar as coisas de Deus em nossa vida. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus, do seu Espírito. Precisamos nos esvaziar das vaidades de querer ser visto dos homens. Precisamos nos quebrantar e admitir que não sabemos fazer o certo, que nossas tentativas e esforços muitas vezes são vãos, são nulos. Precisamos nos esvaziar daquilo que estamos cheios, para que Deus possa nos encher daquilo que estamos vazios. Eu queria clamar a cada um de vocês, para que você pudesse buscar a Deus na sua vida particular e pessoal. Eu queria clamar à igreja, para que nós pudéssemos buscar a Deus, e dizer: Senhor, nós não queremos apenas saber que Tu estás presente, nós queremos que o Senhor manifeste a Tua presença, nós queremos perceber o peso da Tua glória, nós queremos ser tomados nesse lugar, nos nossos cultos, pela presença magnífica, maravilhosa do Senhor. Eu sei que isso não é o comum, mas Senhor, a gente precisa disso. Precisa disso para vencer essa natureza pecaminosa que tanto nos assedia. Precisa disso para poder enfrentar o mundo e não ser dominado por ele. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa vida. Tenha misericórdia da nossa igreja. Nos ajuda a nos utilizarmos dos meios de graça, de jejuns e oração, para fazer como aqueles jovens, após acabar o culto na capela, pedir ao pastor: deixa a gente ficar aqui mais um pouco para orar, que a gente quer sentir Deus, a gente quer ver Deus, né? E o pastor disse: tudo bem, fiquem aí em grupos pequenos de oração. E eles começaram a orar, e estão orando até hoje, e Deus tem feito grandes coisas, no momento tão complicado do mundo que a gente vive. De uma coisa eu sei: Deus continua o mesmo, Ele é Deus. De uma coisa eu sei: nós no Brasil nunca experimentamos coisa parecida, e como nós precisamos, como a igreja brasileira precisa, como eu preciso, como você precisa, como nós precisamos enquanto igreja, buscar a face do Senhor, pedir a Ele que de alguma forma manifeste a sua glória no nosso meio, que Ele tenha misericórdia de nós, nesses dias difíceis que a gente vive. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua face, a sua presença. Coloque-se diante de Deus agora em oração. Peça ao Senhor de todo o teu coração que Deus faça com que algo aconteça na nossa vida. Ó Senhor, somos tão indignos de estar na Tua presença. Tu és um Deus tão santo, tão magnífico, tão majestoso, tão cheio de glória. E nós somos pessoas tão vis e pecadoras, Senhor.
Quantas vezes nós desprezamos o que o Senhor tem feito por nós naquela cruz, permitindo que o mundo dite a maneira como nós pensamos e vivemos. Muitas vezes estamos tão preocupados e envolvidos com as coisas desse mundo que nós não temos mais sensibilidade às tuas coisas, Senhor. Muitas vezes nós temos vivido a nossa vida cristã no automático. E nós não temos parado para buscar a tua presença como nós deveríamos fazer. Muitas vezes as nossas orações elas são tão triviais, Senhor, que nos falta o secreto do quarto contigo. Isso se reflete na nossa vida comunitária. Olha, Senhor, para nossas vidas com um olhar de misericórdia e faz com que alguma coisa magnífica aconteça em nossos dias, Senhor. Manifesta para o mundo a tua glória e faz com que pessoas temam ao Senhor, se quebrante diante do Senhor, percebam a majestade da tua presença, Senhor, para que a gente possa sentir o gozo dos céus na nossa vida, no nosso culto, na nossa igreja, no nosso dia, que a gente possa, Senhor Deus, ser uma testemunha fiel, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles possam glorificar a Deus. Nos faça, Senhor Deus, experimentar uma vida de santidade. Nos faça, Senhor Deus, vencer os pecados que tão tenazmente nos assedia. Perdoa-nos quando a gente tem vivido a nossa santificação empurrando com a barriga, Senhor. Perdoa quando a gente se acomoda ao fato de que nós já fomos justificados e salvos e não buscamos viver uma vida de santidade na Tua presença. Perdoa-nos, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós e nos constranja, nos quebrante, nos atrai à Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos a Ti. Faz com que algo aconteça no nosso país, na nossa igreja, nesses dias, nesse tempo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus, amém.